Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro entre empresários ou empresários amigos. Nós temos como objetivo desse encontro ampliar a performance dos empresários com dicas, ideias. Esse grupo nasceu por conta do início da pandemia e tem como finalidade apoiar empresários que estão buscando ideias, buscando sugestões, ou seja, fomentar esse ambiente criativo para que a gente possa sair desse momento, ou agora já não é mais nem sair, né? É continuar essa alavancagem pós-crise da melhor forma. Para isso, nós somos em 12 empresários, dos quais cada um tem uma especialidade, e hoje à noite em especial, nós teremos a especialidade de finanças, marketing e também gestão. Vão aproveitar muito porque está bem rica as nossas ideias e como vai funcionar. Serão uma rodada de 8 minutos para cada apresentador. Vocês podem deixar suas perguntas no chat e participarem ativamente, que no final a gente vai fazer uma rodada de perguntas entre os apresentadores e também a rodada de pergunta do chat. Então, para que a gente possa começar em alto estilo, e dizem que alto estilo tem a ver com dinheiro, tem a ver com finanças, bolso cheio, eu convido ele, que é especialista em finanças, Felipe Dantas. Com você, Felipe. Opa, obrigado pela apresentação. Vamos ver se funciona realmente, né? Pois, gente, é sempre um prazer estar aqui no Empresários Amigos. É um projeto que eu acho super interessante, super legal. Tem uma pegada bem descontraída e com bastante conhecimento, tá? Hoje eu vou trazer um tema que é super legal e importante para a empresa, que é fluxo de caixa, tá? Por que as empresas precisam conhecer e utilizar de fluxo de caixa como controle da sua gestão financeira, tá? Inicialmente, o que vem a ser fluxo de caixa, né? Eu gosto muito de começar com conceitos. Então, o fluxo de caixa é um movimento de entrada e saída de dinheiro, de caixa da empresa, ou seja, o que ele recebe e o que ele paga no seu negócio. Então, para um bom controle do fluxo de caixa, é necessário que se faça um registro detalhado do que entrou e do que saiu, para evitar qualquer tipo de erro, tá? Então, é uma visão que a gente precisa ter de forma diária, semanal ou mensal. Isso vai depender de como e quais os instrumentos que você tem para analisar o teu negócio, tá? Então, quanto mais rico, quanto mais volume de informação você tiver no seu negócio, é interessante que você tenha esses registros de forma diária. Se não tem tanto volume de informações, você pode colocar de forma semanal ou mensal, tá? Mas o importante é que você não deixe de registrar nada. Tudo que entra e tudo que sai da empresa, para que você possa ter esse balizamento, tá? Para a gente ter um processo mais eficiente, todas as receitas e despesas, por menor que sejam, precisam ser registradas, tá? É comum que pequenas empresas, elas não têm, por não ter um nível de organização, elas começam não tendo um sistema, mas que utilizem nem que seja uma planilha eletrônica, nunca anotar apenas em papel, caderno, tá? Porque você não consegue depois transformar esses dados em informações. O ideal é que você tenha um sistema. Existem vários sistemas aí na internet que podem te ajudar e não são tão caros. Caso você não queira investir num sistema, utilize a velha e boa planilha do Excel, mas não deixe de ter os registros, tá? O Sebrae, ele traz um dado interessante quando a gente fala de fluxo de caixa, porque ele prevê o seguinte: ó, quando você tem um fluxo de caixa, você vai conseguir prever, planejar e controlar todas as suas
entradas e saídas de um determinado período. Então, isso é muito importante para o seu planejamento. Você vai conseguir avaliar e receber todas as vendas, ou se ela é suficiente para cobrir os gastos assumidos e previstos. Imagina que você está comprando, mas você não está tendo um volume de venda suficiente para cobrir essas compras. Então, você precisa ter esse balizamento. Tá? É importante para você poder definir o momento certo, quando vai ter falta ou sobra de dinheiro. Você vai conseguir perceber o momento exato em que você vai ter uma folga ou um aperto financeiro. Então, é muito importante essa ferramenta para o nosso controle da empresa. Tá? Eu vou trazer aqui algumas dicas, eu vou trazer 7 dicas aqui que eu acho super importante para você ter um bom fluxo de caixa. Então, primeira dica, a que eu disse logo e estou repetindo constantemente, é registrar toda e qualquer movimentação. E interessante, tá? Registre e categorize o que é despesas fixas, o que são despesas variáveis, o que são custos. No webinário passado, eu falei um pouquinho sobre as despesas, os tipos de despesas, os tipos de custos. Né? Então, é importante que você consiga separar bem o que é despesa fixa, que são aquelas despesas que você vai ter todo mês, independente de você vender ou não. Você vai ter os custos, que vão ser variáveis, dependendo do que você vende ou produz. E você vai ter as despesas variáveis, que são aquelas que são atreladas à venda. Então, impostos, comissões, franquias e tudo mais. Então, é importante que você registre isso de forma que seja categorizada. O que é despesa, o que é custo, o que é despesa variável é despesa variável. Claro, as receitas, a gente não pode esquecer das receitas. Né? A segunda dica é verifique seu fluxo de caixa diariamente. Diariamente você tem que ver se você vai estar precisando de recursos ou não. O importante de você ver o seu fluxo de caixa diariamente é para que você possa projetar as necessidades lá na frente e não esperar eu tenho tantas duplicatas para pagar, eu vou verificar se tem dinheiro no caixa. Não, eu tenho que fazer isso com antecedência. Aí vem o terceiro item, que é o planejamento. Então, eu vou estar sempre trabalhando de forma planejada. Eu vou sempre verificar como vai estar o meu fluxo de caixa na semana seguinte. Eu preciso também gerenciar meu estoque. Se eu não estou ficando com produtos que não está tendo giro, para que eu não precise comprar ele, ou se eu for comprar, eu saber que ele está ficando muito tempo. Então, a gente sabe que estoque parado é dinheiro parado, ou seja, é um capital que está imobilizado e ele não está rodando dentro da empresa. A gente viu no último webinário que a gente precisa ter giro. Então, quanto mais rápido eu girar o meu estoque, maior é o fluxo de recursos que está entrando na minha empresa e mais rápido eu vou ter uma lucratividade. Então, eu preciso trabalhar dessa forma. Tá? A quarta dica é pensar sempre a longo e curto prazo. Então, dentro do meu planejamento, eu preciso entender o que são as despesas e receitas que eu vou ter no curto prazo e quais são as receitas e despesas que eu vou ter no longo prazo, onde eu consiga fazer um planejamento financeiro e saber o momento exato em que vai faltar ou sobrar recursos. Uma coisa que a gente precisa entender é que o dinheiro que entra no caixa, naquele momento, ele não é lucro, ou seja, ele não é receita que você pode estar disponibilizando, porque você tem obrigações mais para frente. Então, eu tenho que aproveitar esse planejamento, ou seja, esse recurso, e já me planejar para o futuro.
tá? Para as possíveis despesas que eu vou bater. O quinto item, que eu acho que é o ideal, que é um dos primordiais da avaliação de caixa, é avaliar bem a sua necessidade de capital de giro. Seja bem realista. Mas o que vem a ser capital de giro? O capital de giro vai ser aquele recurso que você vai precisar ter para honrar com seus compromissos antes de receber as suas receitas. Normalmente, a gente tem custos com fornecedores que vencem mais rápido do que o prazo de recebimento das minhas vendas. Então, normalmente, o fornecedor me dá um prazo de 15, 30 dias e eu dou um prazo para o meu cliente de 30, 60, 90. Então, tenho aqui um descasamento de recebíveis e pagamentos. Então, eu preciso saber qual é esse volume e buscar ou com recursos próprios ou com recursos de terceiro. Alguns pegam financiamentos em banco para esse tipo de produto, né? Seja o capital de giro da empresa. O sexto item seria ligado aos créditos que eu vou estar colocando para os meus clientes, ou seja, qual é a minha condição de pagamento. Eu preciso definir isso muito bem quando eu estou formando o preço, para saber qual o meu fôlego. Se eu dou muito prazo ao meu cliente e eu não tenho tanto prazo do meu fornecedor, isso vai descasar o meu fluxo de caixa. Então, eu preciso ter isso muito bem planejado. Então, eu preciso definir quais são os meus padrões de crédito que eu vou dar ao meu cliente. Eu vou estar vendendo um cartão em 3, 4 vezes, eu vou pedir um sinal, então eu preciso ter isso muito definido, porque isso impacta diretamente no meu fluxo de caixa. E o sétimo item, e não menos importante, é que eu preciso ter um sistema de gestão financeira. Tá? O ideal é que você tenha um sistema online, onde você consiga registrar todas as suas receitas e despesas, para que você possa ter realmente informações confiáveis. Não adianta você ter uma planilha, eu não estou dizendo que a planilha não é saudável. É saudável quando você não tem controle nenhum. Mas, em contrapartida, você tem que entender que a planilha ela é suscetível a erros. Então, Sim. o sistema, se você utiliza ele de forma eficiente e não deixa de registrar todas as entradas e saídas, você consegue ter um planejamento, você consegue se planejar melhor, você consegue ter uma tomada de decisão mais acertada. Você não vai estar no escuro. Então, esses itens, essas 7 dicas aí que eu estou falando para vocês sobre fluxo de caixa, é que eu traria aqui para vocês e fecharia dizendo que o fluxo de caixa ele é um dos itens mais importantes de uma gestão financeira, porque através do fluxo de caixa você vai estar gerindo o resultado financeiro da empresa. Não é só a questão de vender. Muitas vezes eu vendo e eu não encontro, eu não percebo o dinheiro no caixa. Eu sei que vendi, mas quando é que eu vou ter esse dinheiro no caixa? É justamente o fluxo de caixa que vai me dar essa percepção. Show de bola, Obrigado, Felipe. obrigado pelo tema. Show, muito bem. Eu sempre costumo dizer que o fluxo de caixa é igual uma bússola. A cada instante, a gente, no caminhar, precisa tirar para nos orientar, para saber qual é o próximo passo, né? Bem interessante. Obrigado, Felipe. E o fluxo de caixa que gera, também para a gente cuidar para gerar o lucro, também a gente começa a olhar muito aquilo, às vezes começa a ir para o vermelho por alguma situação ou outra, começa a gerar um estresse, uma preocupação, e aí vem descontrole de tempo, aí a gente pensa na gestão como um todo e a gente vê outras partes falhando, talvez é um retrabalho, é um cliente pedindo dinheiro de volta, e isso começa a nos gerar estresse, preocupação. Mas como lidar com o estresse, a preocupação e ainda com o tempo? Porque nós temos 24 horas e é uma coisa
única para todos. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, na semana passada eu falei sobre gestão do estresse, tá? O ciclo do estresse, como funciona o estresse, de que maneira nos comportamos quando estamos no estresse. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre como fazer a gestão desse tempo e controlando o estresse. Algumas dicas bem interessantes. Primeira delas, dê o tamanho certo. Aqui, ó, aqui primeiro. Engula o maior sapo primeiro. Isso quer dizer o quê? Nós temos uma lista de tarefa todos os dias. Se nós pararmos para analisar o que nós fazemos, normalmente a gente faz as mesmas tarefas no dia. Por exemplo, visitar clientes. A gente não visita o mesmo cliente, mas a gente tira um tempo para visitar cliente. A gente analisa o caixa, mas a gente pode fazer todo dia isso. Então, ou seja, tem uma rotina que nós fazemos. O legal é fazer uma lista de tarefas e aquela que mais te incomoda, aquela que mais pode tirar o teu tempo ou a tua concentração e talvez aquela que mais te estressa, é importante que você faça ela primeiro. Engula esse maior sapo primeiro, porque isso ajuda a gente a ter a sensação de dever cumprido mais fácil, porque as outras tarefas serão mais fáceis de executar. É bem interessante, importante também, olha, determinar quanto tempo cada tarefa do dia irá demandar, aproximadamente. Importante colocar nessa lista de tarefas um tempo livre, porque possivelmente vai cair alguma coisa no teu dia que não está no teu controle e aí você vai poder ter o maior domínio desse tempo e você não vai se estressar a ponto de dizer assim, caramba, não consigo, não tenho mais tempo nem para comer. Cuidado com isso, isso é uma grande pegadinha. Tá? Então, ao fazer tua lista, coloque também um tempo livre, um tempo extra de aproximadamente 1 hora. Você vai aproveitar isso da melhor maneira. Segunda dica, viva em compartimentos hermeticamente fechados. Isso significa o quê? Quando eu determino um prazo para fazer as situações, por exemplo, eu preciso olhar, verificar o meu fluxo de caixa. Assim como o Felipe falou, é extrema importância, talvez, olhar isso diariamente. Quando eu for fazer isso, eu bloquear esse tempo hermeticamente fechado, significa fazer somente aquilo, para que eu possa me concentrar no que eu estou fazendo e a partir daí eu não tenha outras distrações e mantenha meu cérebro com um alto poder de concentração. Isso, inclusive, permite uma maior produtividade se a gente levar isso para a equipe. Logo, a gente começa a delegar as equipes e fazer esse hermeticamente fechado. Um exemplo bem claro e simples. Agora, esse é o momento que nós estamos aqui, talvez até aprendendo algumas coisas novas, e aí, de repente, você começa a pensar que tem algo para fazer e desconcentra do aqui e agora, provavelmente você não vai ter a melhor aproveitamento disso aqui. Então, se a gente parar e apenas ficar focado na tarefa, virar o smartphone para baixo, fechar a porta, dizer para as pessoas, olha, me procure só daqui a 25 minutos. Inclusive, essa é uma outra dica. Bloqueie tempos de 25 em 25 minutos. Isso, inclusive, é um método chamado Pomodoro. É incrível o quanto a gente consegue produzir a mais em um dia. Terceira dica. Dê o tamanho certo aos problemas. Quando o pensamento perder o foco, escreva em uma folha de papel o que está te incomodando. Por quê? Às vezes, tem problemas que a gente olha para eles e parece que é um bicho de 7 cabeças. Eu costumo falar que nós muitas vezes não sabemos diferenciar problemas de preocupações. Problema é quando é um fato. Um exemplo rápido. Imaginem que nós estamos numa estrada deserta, nós estamos viajando de carro. E de repente fura o pneu no meio dessa estrada, com nada ao redor. Está escurecendo. E aí, o que é problema e o que é preocupação? Problema é o pneu furado. Preocupação é aquilo que a mente se enche. E ela começa a se encher de medos,
E aí, será que não vai ter problema aqui onde a gente está? Será que vai ter, o step vai estar funcionando? Ou seja, a preocupação toma o espaço da ação e aí nos faz com que sejamos cada vez mais lentos e não conseguimos avançar com velocidade. Então, pense, inclusive quando você está fazendo no teu dia a dia, empresário que é cheio de coisa, precisa estar atento. Pense assim, ó, qual será o impacto de eu não resolver esse assunto daqui a 6 meses? O que isso vai causar para mim? Então, por exemplo, se você deixar de analisar o teu planejamento de marketing, o que vai causar daqui a 6 meses? Se você não fizer isso agora, e se você não ficar se preocupando tanto com outras coisas. Então, por isso, dê o tamanho certo aos seus problemas. Okay? Então, para a gente resumir, a gestão do tempo e o controle do estresse, a primeira dica é: engula primeiro o maior sapo do teu dia. Faça uma lista, engula o seu primeiro maior sapo do dia. Segundo, vive em compartimentos hermeticamente fechados. E terceiro, dê o tamanho certo aos seus problemas. Assim, provavelmente, o seu dia vai render muito mais do que parece que você vai ganhar uma hora extra a mais. Essa é a minha dica de hoje. Espero ter contribuído. Se tiverem ainda dúvidas, a gente vai estar aberto no grupo Empresário Amigos para fazer perguntas e também, de repente, se quiser compartilhar algo seu, também nos chame lá que a gente está à disposição. Muito obrigado. E para que a gente possa dar continuidade a esse momento especial, já que fluxo de caixa é importante, controlar o tempo para a gente poder evoluir. Imagina se a gente tem uma boa gestão de marketing, o quanto nós podemos fazer mais se o produto que nós temos, a gestão que nós temos desse marketing, vai estar fazendo o papel do nosso vendedor. Não é? Então, para falar sobre marketing, tem o nosso especialista Carlos Schuller. Olá, pessoal, boa noite. Agradeço a presença e a participação de vocês. É uma grande alegria estar mais uma vez aqui compartilhando informações, conteúdo e colocando na prática a comunicação digital, que é uma ferramenta importantíssima para o empresário na atualidade. Eu estou pegando o exemplo de um cliente nosso que começou realmente do zero, veio junto com um empresário amigo se desenvolvendo. E aí eu quero mostrar a evolução. Já venho mostrando há semanas atrás que é importante vocês entenderem na prática o que está acontecendo com esse cliente. Devido à autorização que ele me passou, eu quero mostrar para vocês o que é que está acontecendo com esse cliente, tá? Vou tentar mostrar bem aqui para vocês. Vejam que esse cliente aqui, ele está com 141 seguidores, tá? Isso é quando a gente pegou a plataforma dele, quando a gente pegou o Instagram, ele não tinha tinha 69 seguidores e nenhuma postagem. Ele já está com 15 postagens, então é uma rede social novinha ainda, mas o que acontece? A gente fez essa publicação aqui semana passada, que gerou quase 1000 curtidas, certo? Eu mostrei ela para vocês. E esta outra aqui, essa nova aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ela ainda está em processo de promoção, mas ela já atingiu aqui os números. Tiveram 580 curtidas, que é onde está esse coração aqui, tá? Tiveram 284 cliques na promoção, ou seja, as pessoas clicaram nessa promoção. E ela teve um alcance maravilhoso de 9.797, aqui ó, mostrando para vocês, 9.797 pessoas alcançadas. O que é que acontece? Além dessas 9.700 pessoas, algumas delas tiveram uma visualização novamente da postagem, ou porque ela clicou, porque passou no feed dela de notícias, e aí a gente passou a ter mais de 14.800 impressões, certo? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí ó, o número. Então, essa rede social, ela está ganhando força. E o que é mais interessante é que o resultado do que esse cliente tem desenvolvido ao longo de 5 dias para a promoção dessa postagem, ele já conseguiu captar 3 pessoas interessadas
em se tornar revendedor. Lembrando que o perfil desse cliente aqui, ele não é um cliente B2C, ele é B2B. Então, ele vai comercializar para lojistas, para pessoas que querem empreender. Então, ele está num momento aí de um gap interessante para se projetar no mercado e ganhar projeção melhor no negócio dele. Porque ele aí consegue, mesmo num período teoricamente de crise, ele está conseguindo reverter isso em benefício próprio. Teve um receio inicial do investimento na comunicação digital, mas já está se provando que as pessoas estão comprando, principalmente para o Dia dos Namorados, presentes, né? E aí foi um momento bem interessante para ele vender para os lojistas, para os representantes, para vender os produtos dele. Então, ele teve uma repercussão, um resultado muito interessante, muito bacana para o negócio dele. E aí ele está super empolgado, entusiasmado, tá? E aí, observem aqui, ó, aqui a gente também, o Instagram, ele tem condição de dar o perfil do público. Vocês observarem aqui, 83%, isso aqui, 83% do público são mulheres, né? E 17% são homens. Outro dado também que a plataforma consegue dar para a gente, que aí a gente consegue fazer a estratégia de comunicação, é que boa parte do percentual de seguidores da página, de curtidas, são pessoas com a faixa de idade entre 25 a 44 anos. E o principal, a persona dele está aqui entre 25 e 34. Então, são pessoas que querem realmente ser empreendedoras. E nesse último gráfico aqui, ele está 100% para Pernambuco, porque a promoção foi feita localizada na Recife e região circunvizinha. Num outro momento, onde ele queira atingir outras regiões, ele pode ser feito e desenvolvido um trabalho que vai captar esses outros públicos, pessoas de João Pessoa, pessoas de Maceió, do interior de Pernambuco, que ainda não é a estratégia da comunicação que a gente está desenvolvendo para esse cliente. Então, estou procurando mostrar bem na prática para vocês entenderem o efeito do resultado disso, tá? E aí também outro dado que eu queria trazer para vocês é que dessas pessoas que curtiram, 17 pessoas passaram a ser seguidores. Então, tudo que for postado na página, tudo que for postado na plataforma, essas pessoas que estão curtindo, estão seguindo ele, vão poder ver as novas postagens. Tá? Então, essas postagens estão vindo de forma programada. E aí eu quis trazer algo bem prático hoje, bem da ferramenta, como funciona, para vocês entenderem como o Instagram na prática. Tá? Eu vou fazer só uma simulação aqui, para a gente não se estender. Mais um minutinho. Pegar aqui uma peça. Eu estou com tempo ainda, Fábio? Mais um minutinho. Tá, um minutinho. Eu quero promover essa peça aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui na prática. Aí eu escolho aqui esse azulzinho aqui do lado direito, promover. Ele vai me dar a tela. Eu vou escolher para o perfil, certo? Que é a primeira bolinha aqui. Eu avanço aqui em cima, tá? Escolho o perfil que eu já tenho traçado aqui do público dele. São pessoas da faixa etária entre 25 a 55 anos, que moram em Recife, interessadas em brilhante, presente, brinco, joias, prata, que é o perfil dele. Eu avanço, aí escolho aqui o orçamento, ó, certo? A área de abrangência. E a partir daqui eu vou fazer uma promoção aí de um dia apenas, para eu otimizar os meus R$6. Então, eu tenho uma possibilidade de alcançar entre 1.100 a 2.900 pessoas, só com essa postagem aqui. Certo? Eu vou pegar aqui, avançar. Aí, ó, já está preparada aqui a minha promoção, a plataforma. Eu vou só clicar aqui, ó, no azul. Certo? E a página vai ser analisada. Não significa que o que eu estou postando aqui o Instagram vai aprovar, porque se tiver coisas impróprias, informações impróprias, obscenidade, violência, a plataforma ela não aprova a minha postagem. E aí eu não vou ter a minha postagem promovida. Como é uma postagem limpa e a gente tem propriedade de conhecimento disso, a gente sabe que essa
postagem ela vai ser promovida e vai ter um alcance bem rápido. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Estarei com vocês aí com mais umas dicas e orientações para a gente poder conhecer cada vez mais as redes sociais e ser mais eficiente na comunicação. Obrigado. Show de bola. Então, vamos aproveitar, já iniciar a nossa rodada de perguntas e respostas. Vou aproveitar para você já, Carlos Schuller. Então, por exemplo, eu tenho uma página assim como essa, faço essa promoção como você fez, aí, mas eu acho que é extremamente importante fazer live para poder trazer outras pessoas, ter um maior envolvimento com as pessoas. Como é que eu posso fazer uma live? Eu posso fazer de qualquer jeito? Eu abro, eu faço, eu estou na rua? Como é isso? Não. Você pode fazer a live pessoal do jeito que você bem entender, contanto que obedeça critérios, porque o Instagram e o Facebook, eles são empresa, tem um dono, existem regras. Então, não é simplesmente, eu vou fazer uma live, passar 2 horas me apresentando e falando o que eu quiser fazer na minha palestra. Não é permissível. A partir do momento que você tem um número de seguidores, X, você consegue durar até 1 hora, no máximo, a sua live. Se você extrapolar esse tempo, a plataforma te derruba. E aí corre o risco de você não conseguir salvar pelo seu story. E se você fizer isso repetidas vezes, você é punido. Chega um momento que você não tem essa sua live salva. Aí você, na outra vez, respeita, tal. Se você continuar infringindo a regra do tempo, a plataforma ela te pune e te deixa sem você poder postar, curtir, fazer qualquer atividade durante alguns dias. 2 dias, 3 dias, tá? Para que você entre dentro da regra dele. Ele começa a te limitar. Outro dia eu tinha um cliente que ele estava falando da área de psicologia e no tema dele tinha abuso excessivo do álcool. A plataforma não permitiu. Ela entendeu que ali tinham coisas que promoviam um tema negativo. Aí ele teve que mudar o tema da live para que ela fosse salva. A plataforma Instagram só aceitou ele salvar no story quando ele mudou o tema. Então, a gente tem que tomar certos cuidados com isso. Legal. Então, uma coisa que fica muito clara e evidente, a todo instante a gente vem falando de ferramentas e como fazer, mas tudo é preciso planejamento. Vai fazer uma live? Precisa planejar tema, tempo, com quem vai fazer, de que forma vai fazer, para poder ter uma maior, como chama isso? Aceitação de público e também da própria ferramenta. Ter uma maior interação. Né? Isso. Beleza. Show de bola. Felipe, faz mais uma pergunta também para Carlos Schuller, já que estamos falando de marketing. Tá desligado teu microfone, Felipe. Desculpa. Bom, Carlos, você falou aí como se preparar para fazer uma live e tudo mais. Mas a gente percebe que no Instagram, para você ter uma aceitação maior, você precisa fazer impulsionamentos, né? É justamente você patrocinar para que o teu conteúdo ele seja visto e seja aceito, digamos assim. Pelo menos seja visto pelas pessoas, né? Mas como é que eu faço isso? Isso é caro? Tem um custo excessivo? Como é que eu faço o impulsionamento de uma postagem? Você pode começar com um custo baixo, com R$6, como eu fiz o exemplo agora, de um dia, ou você pode pegar R$100, R$300, R$500, vai depender do seu poder aquisitivo e da abrangência que você quer atingir. R$100 para a região metropolitana é muito pouco, mas você vai conseguir atingir algumas curtidas, mas não significa que a interação e a visibilidade que vai ser dada para aquela postagem vai ser muito grande. Inclusive, se ela tiver muita informação, a entrega dela ela fica deficiente. Mas o impulsionamento ele tem que ser bem criterioso. E aí, à medida que você aumenta a verba, você aumenta a área geográfica que você vai atingir o seu público. Então, você tem que escolher a faixa etária, você tem que escolher a persona que você quer atingir para poder colocar na ferramenta e a ferramenta fazer uma melhor entrega, junto com as hashtags que você vai colocar na tua legenda
junto com a imagem que você vai promover. Então, uma série de detalhes que você precisa estar atento para conseguir atingir um resultado desejado. Show, muito bom. Então, legal, é importante estar atento à persona, enfim, a todo esse planejamento para poder ter um bom impulsionamento e aproveitar o dinheiro, né? Já que é para aproveitar o dinheiro, Carlos, aproveite e faz uma pergunta também para nosso querido amigo Felipe Dantas. Bom, vamos lá. Felipe, qual o melhor sistema para fazer o fluxo de caixa? Pode ser através de planilhas? Excelente pergunta, Carlos. Uma coisa que é interessante é o seguinte, eu preciso ter um controle, tá? Se você não tem controle nenhum, a planilha eletrônica ela ajuda, tá? O ideal seja que você tenha um sistema online. Tem muito sistema via web que não é tão caro. É possível você ter um sistema. Quando se fala em sistema ERP, que é como se chama, as pessoas têm um certo receio, mas para você ter ideia, tem sistemas online onde você fica com todas as informações na nuvem que custa em torno de R$50, não é tão caro. E dá para você ter um controle excelente, onde ele vai te dar fluxo de caixa, DRE, resultado, ele te dá um controle bem grande. Tá? Então, o ideal é que você faça o fluxo de caixa. Pode ser planilha? Pode. Mas o ideal é que seja um sistema via online. Muito legal. Então, Obrigado. já que está falando de controle, eu ouço falar, e na verdade já atuei um pouco nisso também, mas o estoque é algo que é desafiador, porque às vezes alguém tem uma loja de roupas, de calçados, uma livraria, e aí o estoque é algo que pode influenciar muito na minha lucratividade. O que tem a ver o estoque com o fluxo de caixa? Como é que influencia isso tudo? Excelente pergunta, Fábio. O estoque, ele é um dos grandes ralos da empresa. Tá? Quando você tem um momento normal, onde você tem entradas e saídas, vamos imaginar não a situação que nós estamos vivenciando hoje, mas uma empresa onde tem um fluxo de faturamento alto, um fluxo de compra também alto, você corre sérios riscos de você ter produtos que ficam parados. E o produto parado, aquele produto que não está girando, ele tem um custo para aquilo, ou seja, você desprender um certo recurso e ele está ali, ele está imobilizado. Então, literalmente, o estoque que não roda, que não gira, é dinheiro parado na empresa. Isso vai impactar porque aquele dinheiro que está parado, ele poderia estar girando e ajudando no pagamento das suas despesas e trazendo resultado para você. Então, o estoque é um item importante, tão importante quanto o controle financeiro do fluxo de caixa. Então, eu tenho um controle efetivo de estoque, ele é primordial, porque estoque parado, produto parado, é dinheiro parado. Muito bem. Então, esse controle desse giro do estoque, todo mundo fala, né? Esse jargão aqui, de fato, é uma teoria do giro do estoque, né? É importante estar atento a ela para poder sobrar mais dinheiro no bolso, fluxo de caixa, para poder investir na empresa. Bacana. E importante, Fábio, é que você sabe que o estoque parado, ele provoca um certo estresse no empresário, né? Então, quando a gente fala de estresse, qual a importância para o empresário estar atento a esse momento de estresse, quando ele está vivenciando aquele momento em que ele não sabe o que fazer? E principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivenciando, né? Como é que está o estresse do empresário nesse momento de pandemia? O que é que a gente deve fazer? Que tema importante esse, porque o estresse todos vivenciamos. Se fizer uma pergunta, quem é que se estressou essa semana? Provavelmente todos ou a grande maioria vai dizer assim, cara, eu me estressei, nem que seja um pouco. Então,
eu sempre costumo dizer que nós somos emocionalmente analfabetos, porque nós não sabemos a emoção que nos rege, e aí quando vem um estresse, por exemplo, a gente não sabe lidar com isso e a gente reage de uma forma inconsciente. Alguns reagem com velocidade, respondem alto, até mesmo às vezes grosseiramente, outros reagem sendo mais passivos, se aquietam. Então, quando tem uma situação de estresse, não conseguem nem agir, se travam. Então, importante é fazer uma breve análise durante o seu dia de coisas que você percebeu que te tirou a tua melhor consciência. Porque quando a gente está estressado, significa que tem algo fora do nosso controle que está tomando muita energia. E essa energia, ao invés de nós concentrar ela naquilo de fato que nós poderíamos fazer, ou para dar uma melhor solução, a gente, envolvido no estresse, a gente responde conforme o estresse nos domina. E aí não temos o melhor resultado. Então, uma lista de tarefas no final do dia é uma boa dica de a gente perceber assim, olha, eu me estresso com aquilo, com aquele outro, e logo a gente já começa a ter melhores caminhos de solução. Obrigado pela pergunta. Excelente resposta. Tem um aqui para você, Fábio Teles. Posso perguntar agora? Pode. Por que é tão comum as pessoas dizerem que não tem tempo? Olha aí, algumas pessoas dizem assim, se meu dia tivesse 25, 26 horas, eu estaria feliz. Isso significa que não existe uma gestão desse tempo. Traduzindo isso, às vezes a pessoa até pode ter uma gestão de tempo, fazendo lá sua planilha. Agora, em alguns momentos ela começa a dizer assim, cara, eu não consigo mais, se eu pudesse ajustar, eu pararia com alguma coisa aqui, porque eu já estou me estressando por conta desse tempo, pela falta de tempo. Eu vou trazer um exemplo de Wilker, nosso amigo aqui. Ele é um excelente gestor, um especialista de mercado, e no início da pandemia ele falou assim, cara, eu gostaria que voltasse ao normal já, porque os caras estão achando que só porque eu estou em casa estão me chamando a todo tempo. Ou seja, algumas situações começam a sair do nosso controle. E aí, para que essa gestão do tempo seja mais eficaz, é importante que a gente reveja o que a gente está fazendo, porque o tempo não vai mudar. Tempo e resultado e dinheiro, por exemplo, são resultados daquilo que nós fazemos. Então, eu preciso sentir como eu estou reagindo às coisas, sentir como estou reagindo, perceber de que forma eu estou fazendo com as minhas ações, e dessa forma, do que eu faço, qual é o resultado que eu tenho. Se eu estou percebendo que estou me estressando e está faltando tempo, isso é resultado, eu preciso analisar de que maneira eu estou fazendo. Então, por isso, é tão comum as pessoas falarem assim, nossa, estou sem tempo. Está sem tempo? Então, precisamos ampliar algumas outras habilidades, inclusive de relacionamento, de liderança. Talvez você está assumindo muitas coisas, tem até dificuldade em dizer não, e aí você vai somando para você tarefas que talvez não eram suas, e aí o tempo está aí dando um sinal de que existe alguma falta de gestão, alguma falta de ampliar alguma competência inteligente de liderança. Respondido? Maravilha. Então, Carlos, vamos dar oportunidade também para as perguntas aqui do bate-papo. Vi que Carlos Acioli também estava... Carlos Acioli levantou a mão aqui, e ele tem uma pergunta aqui. Posso fazer já? Então, Teles. Pode. A pergunta está destinada a Felipe, né? Como você sugere de categorizar despesas e receitas, pois ele sente uma grande dificuldade? Como é que você pode ajudá-lo nisso? Eu até sugeri dele fazer um a um com você. Bom, vamos fazer um a um, com certeza, Carlos, para que a gente possa entender. Mas eu vou aproveitar e vou disponibilizar aqui uma imagenzinha. Essa foi a apresentação que eu fiz no dia... Foi no mês passado, eu não estou bem recordado do dia, tá? Onde a gente fez a separação, foi quando eu falei sobre formação de preço. Então, quando a gente fala de formação de preço, a gente trabalha com quatro caixinhas, vamos colocar assim. Eu tenho o custo variável,
eu tenho a despesa variável e eu tenho a despesa fixa e a minha margem de lucro, tá? Então, quando a gente vai fazer, quando a gente fala de custo variável vai ser todo o gasto que representa na aquisição de um bem ou prestação de um serviço para produzir ou comercializar um outro bem ou serviço. Então, quando a gente fala de indústria, a gente está falando de matéria-prima, insumos, mão de obra direta da produção, tá? Quando a gente fala de comércio, a gente está falando da aquisição de um bem ou produto para ser comercializado, que é o que a gente chama de custo da mercadoria vendida. E quando a gente fala da prestação de serviço, todo o material aplicado na prestação do serviço e a mão de obra direta utilizada naquela prestação de serviço, tá? Isso e os custos. Quando a gente fala de despesa variável, é todo e qualquer gasto que eu tenha com a comercialização da prestação do serviço ou da comercialização de um produto, tá? Então, o que é que está incluído aqui? São todos os percentuais da venda, tá? Então, eu tenho os impostos, eu tenho as comissões que são pagas, as despesas com cartão de crédito, são as despesas financeiras da comercialização, e se você for uma franquia, que é um percentual que você paga, entra também um percentual da franquia. E eu tenho as despesas fixas, né? Então, o que são despesas fixas? São todas aquelas despesas inerentes à sua comercialização, ou seja, você vendendo ou não, aquela despesa vai existir. Então, eu tenho aqui aluguéis, água, luz, telefones, salários. E um item importante, tá? Eu tenho que considerar o prolabore dos sócios como despesa fixa. Eu não posso deixar o prolabore voando, digamos assim. Eu não posso utilizar a sobra de caixa como sendo o prolabore do sócio. Ou seja, ele vai lá e tira o que ele quiser. Eu preciso ter isso bem definido na minha estrutura de custos. Então, são essas as despesas que eu ter respondido, Carlos, para que a gente possa amenizar aí essa dúvida. Para complementar essa pergunta, Felipe, eu continuo com você aí. Hoje o direcionamento foi bem focado aí nas finanças, né? Qual é a literatura ou site que é possível acessar para melhor categorizar os custos? O que é que você indica? Existem na internet vários sites e várias literaturas, né? Eu gosto muito de livros, tá? Então, tem alguns livros bem interessantes aí sobre custos de formação de preço, indicadores econômicos. Eu posso depois passar uma literaturazinha básica para que você possa categorizar isso bem, tá? O site que existe bons sites aí falando sobre tudo, mas eles às vezes são um pouco tendenciosos. É como se alguém quisesse vender alguma coisa para você. Aí eu não vou falar muito porque tem um cara de marketing aqui que pode puxar minha orelha. Eu tenho uma colocação de Maria José que, de uma certa forma, a gente pode dar uma resposta, apesar de não ser exatamente um ponto de interrogação, foi uma colocação. Acho que praticamente a pergunta daria aqui para ser respondida pelos 3 consultores da noite, né? Não tenho dificuldade em gerenciar o financeiro. Minha dificuldade é conseguir trazer a receita para a minha empresa. Reconheço que preciso divulgar adequadamente o meu negócio. Então, vou dar uma opinião da minha parte. O empresário, às vezes, ele fica muito preocupado em cortar custo para a receita que entra, ele conseguir pagar as despesas. Na verdade, ele tem que focar o negócio dele, a energia dele, para ir em busca da receita, seja através da comunicação ou da venda, para atrair, no caso dela, que é de curso, atrair novos alunos para os cursos. E aí você tem a comunicação como uma ferramenta para ajudar e ativar melhor a trazer essa receita para a empresa, que você trazendo aluno, você está trazendo receita, né? Apesar de ser escola, a gente tem um lado da mercantilização do negócio de uma forma geral, porque
A partir do momento que a gente se torna empresa, a gente está mercantilizando o nosso negócio. Então, a gente ir em busca de conquistar novos clientes para poder sanar essa dificuldade de receita, né? Quando a gente se encontra num quadro de dificuldade de receita. E aí eu pego justamente o paralelo do que está acontecendo com esse cliente que eu trouxe como exemplo da rede social, que ele já está conquistando cliente através da rede social. Ou seja, os revendedores estão em busca dele para saber como é que fazem para ser revendedores e adquirir. Ele encantado, chegou, vendi X mil reais nessa semana por conta do cliente que me procurou da rede social. O cara tá pulando de alegria. Carlos, talvez para complementar, eu vejo alguns casos assim que empresários não têm muito dinheiro, inclusive, para fazer alguma campanha mais específica, talvez o valor devido para ajudar, né? Então, o pouco que fizer já vai ter um grande efeito. Mas ainda para pequenos, microempresários, o grande trunfo, um dos grandes segredos é a energia que ele tem em fazer o que precisa ser feito no dia a dia. Por exemplo, o caso de Maria José, um pequeno exemplo, né? Ela pode gastar um pouco mais de energia naquilo que de fato dá resultado. Qual é a atividade que dá resultado? Por exemplo, ligar para professores, ligar para escolas, ligar para empresas. Se ampliar um pouco esse número de ligações ou de contatos, a probabilidade de fechar negócio também aumenta. Então, focar energia na ação que vai gerar um resultado. Aí, se vem ainda o apoio do marketing, mesmo o mínimo que for, vai conseguir dar mais velocidade a isso. E vai gastar talvez um pouco menos de energia e com um efeito maior. Então, a dica empregue a energia do seu dia na ação que é de resultado. A ação de resultado é aquela que quanto mais você faz, mais probabilidade tem de fazer negócio. Essa é uma dica de gestão aí. Só para complementar o que você falou, Fábio, e aí importando de uma área para outra, né? Já que a gente tem áreas distintas aqui nos convidados que estão participando com a gente, você tem um controle da tua clientela, identificar particularidades, você consegue ser bem, trazer um resultado interessante para o teu negócio. Então, por exemplo, Milton Nakamura, uma colaboradora dele, ligou para mim essa semana. Ele tem no registro dele quando é que eu botei o Purifique aqui em casa, e aí na semana passada ela entrou em contato, aí vamos fazer a manutenção e a troca do seu filtro purificador. Ou seja, ela está ativando o negócio da empresa para que o negócio ele não fique esperando que o cliente peça um purificador, a renovação. Você tem que lembrar o cliente que tem essa necessidade de renovação. Por exemplo, para você, Maria José, que trabalha com escola, com curso, estamos terminando o semestre, chega a hora do convite aos alunos, ex-alunos, ou a clientes de uma forma geral, para a preparação do segundo semestre. Enem, prova da Polícia Militar, que vão acontecer no segundo semestre. Então, a hora de captar o aluno para fazer a matrícula é agora, né? Assim como o Carlos Alcioli, por exemplo, pegar para aquela lista de clientes dele e começar a trabalhar o segundo semestre. Vem aí 7 de setembro, que cai numa segunda-feira, 12 de outubro cai numa segunda-feira, Dia dos Professores, 15 de outubro, 2 de novembro também cai numa segunda-feira. Então tem uma riqueza de feriados aí, com o estresse desse negócio, ficar em casa, a gente precisa dessa maravilha aí que é Círculo dos Carneiros. Então aproveitei e fechei aí os 3 convidados hoje e tentei dar uma trabalhada na comunicação e na energia desses empresários batalhadores. Fantástico, fantástico. Espero ter suprido algumas necessidades e também dúvidas de todos. E sugiro que outras dúvidas possam deixar no grupo para a gente responder, até porque por conta do nosso tempo, hoje a gente acabou expandindo um pouquinho mais, os temas estavam bem envolventes, mas importante salientar que o mínimo que você talvez pegou aqui hoje vai te ajudar a estar mais consciente na tua ação de amanhã. Lembrando Com certeza que as tuas ações são o teu resultado. A última dica aí de Carlos Schuller, que falou assim, vamos concentrar naquilo que nós temos nas mãos.
porque nós só vamos conseguir avançar e com um estado mental mais tranquilo se nós soubermos aproveitar aquilo que nós temos. Então, meus amigos, espero que todos tenham aproveitado essas dicas, anotem elas aí para já amanhã colocar em prática. No nosso próximo encontro, vocês também já trazerem resultados de avanços a partir desse momento. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, 9 horas da manhã, estamos juntos. Valeu. Tamo junto. Valeu, obrigado. Um abraço a todos.